Paz do Senhor, queridos amados irmãos. Seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal no YouTube. Bom, galerinha, hoje eu vou falar sobre uma atividade que eu fiz de geografia, sobre a paisagem, a percepção do espaço pelos sentidos e também sobre paisagens naturais e humanizadas. Aí falar a caracterização de cada um das paisagens naturais e as paisagens humanizadas, para quem sabe ou não. Aí fala também sobre os elementos naturais, as paisagens humanizadas, o que é paisagem humanizada, o lugar e as relações cotidianas, que fala a significação da palavra lugar. Aí tem algumas perguntas, né, referente a essa atividade que eu fiz. Então vamos lá. A paisagem, que é sobre a percepção do espaço pelos sentidos. Então vamos lá. A paisagem, espaço e lugar. Essas são palavras comumente usadas na vida cotidiana e seus significados variam de acordo com a situação vivenciada. Na geografia, porém, estes termos são conceitos dotados de um significado específico. Para estudar geografia ou qualquer outra área do conhecimento, é necessário dominar sua linguagem. Isso que é o principal foco. Termos como paisagem, espaço e lugar estarão presentes ao longo de todo este livro. Por isso, é fundamental saber com precisão a que fenômenos eles se referem. A palavra paisagem é frequentemente utilizada em diversas situações da vida cotidiana em várias áreas do conhecimento. Quando viajamos, falamos em, entre aspas, observar a paisagem, não é mesmo? Durante o percurso. Nas artes plásticas, há pinturas denominadas paisagens. No estudo da geografia, paisagem é um conjunto de elementos naturais e humanos abarcados pelos sentidos, e no qual se manifesta a complexa interação entre a natureza e sociedade. Portanto, as paisagens são fruto dos valores e da cultura dos povos ao longo da história. A superfície do planeta apresenta grande variedade de paisagem, cada qual com suas características, com diversos conjuntos de formas e objetivos construídos pelas relações entre a sociedade, entre a humanidade e referente à natureza, ok? Então essa é a referência sobre a paisagem, a percepção do espaço pelos sentidos, que isso se refere à separação do espaço entre a natureza e entre a humanidade, que tem um pequeno espaço, uma pequena separação sobre isso. A gente vai chegar sobre esse assunto. Agora vamos lá. As paisagens naturais e humanizadas. Primeiro, o que é paisagens naturais? O que significa paisagens naturais? Derivam de uma composição particular de elementos, como a formação geológica, o clima, o relevo, a hidrografia, os tipos de solo e a vegetação. Essa é a referência sobre as paisagens naturais. Esses elementos naturais provocam alterações, né, nas paisagens, ainda que muitas dessas transformações demorem centenas ou milhares de anos para serem percebidas pelo ser humano, né? Quais são os elementos naturais? A gente falou o que é elementos naturais. Agora eu vou falar sobre quais são os elementos naturais. Eles são produto de uma complexa combinação de fatores e forças que atuam interna e extremamente na Terra e são responsáveis pela configuração do planeta, que é a natureza. Ela se muda ao longo do tempo, se desenvolve várias outras coisas, plantas, espécies de animais e entre outras coisas. Ok? Agora ele vai falar sobre as paisagens humanizadas. O que é paisagem humanizada? O que é isso? Paisagens humanizadas ou antrópica. As paisagens antrópica ou humanizada são resultados das diversas intervenções
da sociedade sobre a superfície terrestre ao longo do tempo. Elas são produto do trabalho social, assim como da organização da produção da vida coletiva, realizada por várias gerações, que por meio das técnicas disponíveis em cada época, constrói objetivos de acordo com suas necessidades e aspirações. Toda paisagem humanizada é, portanto, uma testemunha da ação e do desenvolvimento das técnicas, das tecnologias e da cultura dos grupos sociais, né, que o ser humano colocou à mão, que o ser humano construiu, idealizou e raciocinou sobre as paisagens humanizadas. Um exemplo sobre isso, sobre a engenharia, né, engenharia civil, engenharia mecânica e entre outras coisas. Então, o que é paisagens naturais? É a natureza, é aquilo que a gente vê, é aquilo que não foi criado por nós, que foi criado na Terra, né? Pela Terra. E o que é paisagem humanizada? Paisagem humanizada que foi feito pelo ser humano aqui na Terra, como por exemplo prédios, né? Artefatos, entre outras coisas. Tudo que é paisagem humanizada foi criado pelo ser humano, ok? Lugar e relações cotidianas. Agora a gente vai falar sobre a referência e significação da palavra lugar. Se ela é do sentido figurado ou conotativo, ou se ela é do feminino ou masculino. Lugar e relações cotidianas. Quando mencionamos a palavra lugar, entendemos o espaço no qual as relações cotidianas de fato acontecem no lugar. Trata-se do espaço próximo aos indivíduos com o qual eles efetivamente mantêm relações de familiaridade e pertencimento. Nossos vínculos sociais, familiares e profissionais se processam nos lugares. Por isso, para compreender a importância do que ocorre na escala local, é indispensável que se considerem as dimensões objetivas e subjetivas dos lugares. Em um mundo interconectado em redes físicas e virtuais, fenômenos globais, como a expansão das redes de transporte e de telecomunicações e dos fluxos do capital financeiro, interferem e afetam as relações sociais com intensidade diferente e nos mais diversos lugares do mundo. A modernização das relações econômicas e sociais faz com que a maior parte dos lugares esteja inserida na globalização, sendo parte direta ou indiretamente afetada pela expansão do capital e das técnicas. Mesmo em lugares onde a produção econômica e a vida social parecem estar condicionados apenas por fatores locais, aspectos da globalização estão presentes. Para melhorar, compreender os fenômenos geográficos em curso no mundo globalizado, é preciso distinguir sua influência nas escalas nacionais e globais. Então essa é a referência do lugar e as relações que a gente tem com nossa família, as relações que a gente tem com nossos amigos, mesmo que, por exemplo, a gente está aqui no Brasil, a gente tem relações com nossos amigos em outros estados, a gente tem relações com nossos familiares, com nossos entes queridos em outros países, né? E varia lugar para lugar, isso interfere no espaço entre cada pessoa, entre cada cidade, entre cada estado, entre cada país, ok? Agora aqui a gente vai definir e responder algumas questões sobre essas referências sobre a paisagem, percepção do espaço pelos sentidos, a paisagem naturais e humanizadas, a característica de cada uma delas, e sobre o lugar e as relações cotidianas. Primeira questão: define o que é paisagem, como eu citei para vocês aqui no primeiro texto. O que é paisagem? A paisagem é frequentemente utilizada em diversas situações da vida cotidiana
e em diversas situações da vida cotidiana e em várias áreas do conhecimento. Quando viajamos, falamos em, entre aspas, observar a paisagem durante o percurso. Há pinturas denominadas paisagens. Então essa é a definição sobre a paisagem. O que é paisagem? Ok? Segundo, explica os termos abaixo. Paisagens naturais. O que é paisagem natural? Como eu citei, são produto de uma complexa combinação de fatores e forças que atuam interna e extremamente na Terra e são responsáveis pela configuração do planeta. O que é paisagem humanizada? O que é paisagem humanizada? Ou antrópica? São resultado das diversas intervenções das sociedades sobre a superfície terrestre ao longo do tempo. Elas são produto do trabalho social, assim como da organização da produção da vida coletiva realizada por várias gerações, que por meio das técnicas disponíveis em cada época, constrói objetivos de acordo com suas necessidades e aspirações. Toda paisagem humanizada é, portanto, um testemunho das tecnologias e da cultura dos grupos sociais. Correto? Então essa é a referência sobre a paisagem natural e a paisagem humanizada. Questão 3. Vamos lá. O estudo do espaço geográfico é fundamental para o entendimento do planeta e da sociedade em que vivemos. A partir dos seus conhecimentos sobre o tema, pode-se indicar que o espaço geográfico é formado por A. Lugares sem a presença humana? Não. B. Regiões não urbanizadas do mundo? Não. Ou C. Paisagens naturais e humanas. Então é a C. São referentes paisagens naturais à natureza e referente às paisagens humanizadas, que é referente à nossa sociedade, né? Que o homem afetou. Ok? Questão 4. A junção entre o meio natural e humano transforma o lugar, espaço geográfico ou território. Transforma o espaço geográfico em que vivemos, né? É um conceito que expressa a relação entre a natureza e a sociedade, que é o espaço geográfico. Por meio das transformações provocadas pelo ser humano, a palavra que completa o espaço acima é, como eu falei, espaço geográfico. Não é o lugar, não é o território, é o espaço geográfico. Beleza? A última questão para terminar. Questão 5. O espaço no qual as relações cotidianas a cada dia, de fato acontecem, também entendido como espaço próximo aos indivíduos, né, com o qual eles efetivamente mantêm relações de familiaridade e pertencimento, define o termo. A. Paisagem humanizada? Não. Se fosse paisagem humanizada, a gente estava falando sobre tecnologia, né, sobre os avanços da tecnologia gerida pelo ser humano, e entre outras coisas. Espaço geográfico? Não. É assim, é o lugar. Como eu citei anteriormente, que é lugar, né, varia de espaço para espaço, né, que família mora em outro estado, em outra cidade, então varia de espaço para espaço. Então essa, significativamente, é sobre o lugar em que vivemos. Correto? Então foi isso, pessoal, de hoje. Espero que vocês tenham compreendido o meu entendimento de hoje, que é sobre essa atividade de geografia que eu estou fazendo, né, que eu fiz ontem. Expliquei para o professor muito certinho sobre essa definição dessa atividade. Toda semana estarei citando atividades. Amém? A paisagem, a percepção do espaço pelos sentidos, entre a natureza e a sociedade, né? As paisagens naturais e humanizadas. O que é paisagens naturais, como eu citei. O que é paisagens humanizadas. E quais são os elementos naturais, né? As paisagens humanizadas, o lugar e as relações cotidianas. E tem essas referências dessas 5 questões, da 1 até 5, sobre esses textos que eu li para vocês. Correto?
Bom, pessoal, durante a semana, né, estarei estudando com vocês várias coisas que eu estou estudando no ensino médio, para que eu possa estar trazendo novas coisas para vocês, que nesse final de semana estarei fazendo live com vocês, ok? Falando da palavra do Senhor para nossas vidas. Falarei belas palavras em salmos, ou entre outras coisas, para que Deus possa estar entrando com providência em nossas vidas, por esse momento tão difícil e trágico que a gente está vivendo, por esse coronavírus. Mas se você orando, fazendo a sua parte, trabalhando, estudando, tomando o mínimo cuidado possível, 100%, a gente vai vencer esse coronavírus. Amém? Você possa estar orando por sua família, orando por seus amigos, para que esse momento difícil e conturbuoso aqui no Brasil, né, e no mundo que a gente está vivendo por esse novo coronavírus em 2021, para que possa voltar às aulas neste ano ainda. Para mim, eu acho que não. Quando começou as aulas em fevereiro, eu fui na escola só uma vez, para pegar os materiais escolares, conheci os novos professores, falaram que as aulas iam começar em abril ou em maio, mas até agora nada. Eu acho que para lá em setembro, sei lá, mas eu acho que as aulas não começam esse ano. É difícil, né, o que a gente está vivendo, mas que a gente possa estar aprimorando nossos conhecimentos, aprendendo dia após dia, aprendendo com os erros, né, que você possa acreditar em seu potencial, nos seus estudos, que na semana que vem eu estarei começando a trabalhar para honra e glória de Deus, né, porque é muito difícil arrumar trabalho. Então, graças a Deus, eu já arrumei trabalho para mim. Mas que Deus possa estar abençoando a sua vida, que você está desempregado, né? Eu sou de menor de idade ainda, mas eu estarei começando a trabalhar neste ano. Mas que Deus possa estar abençoando cada um de nós. Amém? Para a honra e glória de Deus. Se inscreva no meu canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo, que a cada dia estarei postando novos vídeos a cada dia. Deixe o seu like, para a honra e glória de Deus. Eu estarei deixando o meu Instagram, o meu Twitter, o meu Facebook aqui, para que você possa me seguir no Instagram. Amém? Eu bati 1.000 seguidores, 1.100 seguidores já, graças a Deus, durante uma semana. Rumo a 2.000 seguidores no Instagram, né? Não importa ter muito seguidor, mas o que importa é ter essa relação nas redes sociais, né? Está falando da palavra do Senhor para as pessoas que precisam ou as pessoas que não precisam, mas que podem estar atentas às coisas que eu estou fazendo. Amém? Para a honra e glória de Deus. Você possa estar compartilhando esse vídeo para os seus amigos, né, que tenham alguma dúvida sobre essas referências, sobre os fluxos migratórios que eu citei nas aulas anteriores, sobre as paixões, a percepção do espaço pelos sentidos, que é esse título de hoje. Amém? Para a honra e glória de Deus. Que Deus possa estar abençoando essa quinta-feira para você, que possa ser um dia de estudos, de trabalho e de alegria, e para você estar passando pelas circunstâncias na sua vida. Amém? Que Deus abençoe vocês para a honra e glória do Santo Deus e maravilhoso. Amém. Até mais. Fui.